Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Vida de PJ Podcast. Um podcast direcionado aos empreendedores que descascam abacaxis todos os dias. Meu nome é Márcio Spagnolo, sou CEO da Profissionais S.A. e investidor nas áreas de tecnologia, educação corporativa e eventos. Hoje, mais um episódio voltado para o Prêmio de Inovação de Porto Alegre, onde os nossos candidatos que estão aqui foram selecionados e sugeridos pela comunidade porto-alegrense a conquistar esse prêmio, e certamente são fazedores, né, galera? Pessoas que realmente não pensam em inovação, mas que executam. Eu vou começar, eu poderia apresentar todos eles, porque já li um pouquinho sobre, mas eu vou deixar eles mesmo, e eu tenho aqui uma mesa repleta de 2 Paulos, então vai ser duas simpatias que estão à frente, e o Thiagão que está aqui do meu lado também, e eu espero que vocês compartilhem, comentem e curtam esse episódio ao ponto de trazer feedbacks para nós sobre o quanto esse prêmio de inovação é importante para Porto Alegre. Paulo, que está à minha frente, por favor, meu querido, te apresente e fale um pouquinho do projeto que está disputando essa seleção do Prêmio de Porto Alegre. Bom, então, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos escutam, né, e nos acompanham. Eu me chamo Paulo Renato Ardengue, sou advogado de formação. Tenho mestrado em antropologia, sou especialista em sociologia, mas principalmente um empreendedor, né? Conheço o Thiago e o Paulo aí há um bom tempo. Para mim é um prazer estar dividindo a mesa com eles aqui hoje, né? E antes de mais nada, eu acho que todos nós já somos vencedores, né? A gente faz parte de uma comunidade que trabalha em conjunto, então acho que os 20 projetos que foram selecionados já são vencedores. Trabalhei durante 14 anos na área pública, trabalhei com educação, inclusive com o Thiago aí um bom tempo. Fui assessor jurídico da Secretaria de Educação, coordenador jurídico, diretor de parcerias, e na última gestão eu coordenei a pasta de inovação aqui. Então trabalhei, conheço bem a cidade, e depois de fechar o ciclo no poder público eu fundo a Wise, então, que é uma empresa que trabalha com o propósito de levar inovação para as cidades, né? Então, a gente trabalha ajudando as cidades a desenvolver as suas estratégias de inovação, tendo como foco a hélice pública, né? Então, inovação para governos. Legal. É isso que eu faço, é isso que eu amo, e não à toa sou casado com uma psicóloga, né? Para trabalhar com inovação em governo, tem que ter um acompanhamento contínuo. Os médicos recomendam. Exato. Tô careca e sou casado com uma psicóloga. Muito obrigado, Paulo. Meu outro querido Paulo, por favor, te apresente aqui e fala um pouquinho da ITD também para nós. Bom, primeiro é um prazer, né, estar com vocês, e como meu xará Paulo Renato disse, as 20 entidades que estão indicadas já estão comemorando. Nós comemoramos a indicação, né? O que vai acontecer para nós é simplesmente uma oficialização, né? Bom, eu tenho 62 anos, né? Não sou natural de Porto Alegre, mas eu escolhi como uma cidade que eu decidi morar, que eu construí minha família. Eu tenho 4 netas que moram aqui, né? E trabalho com inovação antes, acho que, de falar de inovação, né? Hoje eu represento o Instituto da Transformação Digital, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, composta por pessoas de várias áreas, né? Temos pessoas em Israel, na China, na Espanha, que trabalham em torno de projetos ligados à transformação digital e inovação, né? E Porto Alegre a gente trouxe um projeto chamado O Profissional do Futuro, que tem exatamente esse objetivo de fazer uma transformação social, que de digital não tem nada. Então, na sequência a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho alguns crachás, eu sou conselheiro do CONCET, que é o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, fiz uma formação para trabalhar com isso. Eu acho que chega um momento de vida que a gente quer trazer um pouco, né, da experiência para transformar a nossa cidade. É isso que a gente tenta fazer aqui com o Instituto, né? A gente tem uma atuação nacional, mas Porto Alegre, por ser a cidade que eu moro, é a cidade que eu procuro apoiar e participar de todos os projetos. Que legal. Parabéns, Paulo, pela iniciativa. Thiagão, por favor, te apresenta aqui para a galera. Bom, gente, primeiro um prazer estar aqui com vocês. É uma estreia em altíssimo nível, grande companhia aqui, né, dos Paulos, como tu disse. Eu me chamo Thiago Ribeiro, sou jornalista de formação, né, e acabei
tendo uma carreira nos principais veículos aí do estado e sempre fui repórter, mas em determinado momento da minha vida fui picado por duas mosquinhas, a do empreendedorismo e a da tecnologia. E aí fiz um shift praticamente de 360 graus na minha carreira, né? Acabei, inclusive, fazendo meu mestrado em ciência da computação. O pessoal brinca, mas como é que é isso de jornalismo para ciência da computação? Aconteceu, né? E vem dando certo, então tá tudo bem. Time que tá ganhando não se mexe. Exato. E na história mais recente, acabei tendo a oportunidade e o privilégio de liderar aí toda a operação e a construção do South Summit Brasil. Tenho maior honra, maior orgulho dessa história, que apesar de curta já é gigante. Mas se eu pudesse me definir, eu me definiria muito como um ativista, né? Eu sou um ativista dessa causa e isso para mim é um privilégio, porque eu tenho a oportunidade de fazer do meu trabalho algo que eu acredito e que eu acho que tem uma perspectiva realmente de transformar, de mudar o mundo, de deixar legado. Eu costumo dizer que eu tenho um filho de 7 anos, o Igor, e eu olho para ele todos os dias e o meu compromisso é com ele, e ele simboliza isso que eu acredito, que é de entregar para ele e para outros um mundo melhor do que aquele que a gente recebeu, mesmo que a minha contribuição seja pequena, né? Mas eu não descanso um dia sequer sem fazer um pouco dessa parte que eu me comprometi a construir. Que bacana. Parabéns, Thiago. Parabéns pela jornada. E eu estava lendo aqui a tua bio e falava sobre ser jornalista. Estamos com um advogado também. Eu não sei a formação do Paulo. Eu sou da área de sistemas, sou tecnólogo em processamento de dados, que hoje é ciência da computação. Né? Que legal. E eu estou trazendo essa pauta aqui porque quanto a inovação é democrática, né? A inovação não tem a ver com a sua formação, não tem a ver com a sua experiência, tem a ver com o que tu quer fazer diferente na jornada. O Thiago trouxe aqui o Igor como motivação, mas cada um de nós tem alguma motivação que faz com que a gente coloque projetos e tire eles do papel, na verdade, né? Paulo, meu querido, e aqui eu vou sempre dizer Paulo da Wise, nós temos o Paulo da ITD. Como que teu negócio impacta diretamente a nossa cidade? Por que será que a sociedade reconheceu como das pessoas a serem concorrentes desse prêmio de inovação, apesar de todos sermos vencedores aqui, quem vai participar? Mas por que tu acha que foi tão reconhecido pela sociedade e qual que é o teu impacto? Bom, eu tenho algumas hipóteses aí do porquê que a Wise está participando aí do processo, né? A Wise nasce em Porto Alegre, né, em 2021, e ela nasce muito com esse DNA de transbordar o que está acontecendo de bom em Porto Alegre para outros municípios, né? A gente está com um exemplo incrível aqui do South Summit, tem o Instituto Caldeira, tem o Now Live Spaces, tem a Fábrica do Futuro. Porto Alegre vem caminhando de uma maneira muito sólida, né? O Tecnopuc, as universidades, enfim, para se consolidar como uma das principais cidades de inovação do mundo, né, da América Latina. Então, acho que a primeira hipótese que eu tenho é que a gente vem transbordando o que acontece em Porto Alegre para outros municípios no Brasil todo. A gente recebeu há pouco tempo uma comitiva do Mato Grosso, da cidade de Lucas do Rio Verde. Fizemos todo o tour aqui pela cidade, enfim, e eles ficaram, né, encantados com todo o processo que vem acontecendo de amadurecimento do ecossistema de inovação. Uma outra hipótese é dos projetos globais que a gente vem trazendo para Porto Alegre, né? Então, a gente, recentemente, em outubro de 2022, lançou aqui no Brasil o primeiro capítulo do Startup Guide, né? Startup Guide, para quem está nos acompanhando, é como se fosse o guia Michelin das startups, né? A gente trouxe da Dinamarca, né, o primeiro Startup Guide da América Latina, né, que vai ser o Startup Guide Rio Grande do Sul e que certamente tem um destaque muito grande aí, né, para as ações aí em Porto Alegre e tudo mais. Uma outra hipótese é os movimentos que a gente vem fazendo de conexão de prefeituras e do poder público, né, com a cidade de Porto Alegre também, né? A exemplo disso, eu sou um dos fundadores do movimento Pacto Alegre, né, que é um movimento aí que, na minha opinião, tem uma contribuição super importante com o que vem acontecendo em Porto Alegre. E a gente vem, então, disseminando essa lógica, né, essa metodologia de trabalhar com uma visão de futuro, com macro desafios definidos, envolvendo universidade, poder público, iniciativa privada e sociedade civil para outras cidades. A gente lançou recentemente em Rio Grande o Grande Pacto,
né? Vai lançar dia 21 de março no Mato Grosso um pacto pela inovação lá também. Eu acho que a Wise, com muito orgulho, está concorrendo a esse prêmio por, digamos assim, estar sendo uma enzima que está conectando boas iniciativas com Porto Alegre e transbordando o que Porto Alegre vem fazendo para todo o Brasil. Que legal. Paulo, tu trouxe o exemplo da prefeitura de Lucas do Rio Verde, que veio aqui. O que essas cidades buscam em Porto Alegre? O que elas reconhecem em Porto Alegre como um centro de inovação? Até por fazer uma visita, assim, eu acho que é bem importante para Porto Alegre se consolidar. Esses dias eu vi uma premiação que Porto Alegre recebeu sobre ser uma cidade de inovação voltada para isso, mas eu queria entender, Paulo, o que Lucas do Rio Verde enxerga em Porto Alegre que talvez nós porto-alegrenses não estamos enxergando ainda? Eu acho que é uma coincidência muito feliz, assim, a gente está, eu e o Thiago aqui sentados numa mesma mesa, né? A gente milita juntos aí há mais de uma década para que Porto Alegre se tornasse referência, né? Eu lembro que no movimento do CIT lá atrás, né, liderado por muita gente boa, né, no qual o Thiagão fazia parte aqui, a gente buscava referências para construir Porto Alegre, né? E hoje Porto Alegre está se tornando referência para outras cidades, e para nós isso é um motivo de muito orgulho, né? Me parece que Porto Alegre chega num ponto em que ela encontra a sua identidade, né? E o que nós lutávamos muito lá atrás é que Porto Alegre não precisa ser Amsterdã, Porto Alegre não precisa ser Barcelona, Porto Alegre é Porto Alegre, né? Ela tem muitas forças e muitos pontos positivos e oportunidades, e me parece que a cidade se encontrou, né? Ela parou de querer ser outras cidades e ela assumiu a sua identidade de, por vezes, ser uma cidade que é muito... como é que eu vou achar aqui o significado da palavra? Mas ela todas as coisas em Porto Alegre são muito discutidas. A gente aqui ou é gremista ou é colorado, a gente não fica em cima do muro e, por vezes, isso acaba nos atrapalhando, né? Se tu for enxergar isso como uma fraqueza. Mas se tu explorar isso como uma força, isso nos dá uma solidez do ponto de vista de comunidade. Quando a gente encontra um propósito em comum, é muito difícil que nos tirem da cabeça que a gente, em 10 anos, de fato, vai se consolidar como uma das principais cidades de inovação da América Latina. Então, acho que o que Porto Alegre vem demonstrando, e as pessoas que vêm, a Wise recebe aqui, né? Recebemos recentemente aí outras cidades, a gente está trabalhando hoje em 15 cidades, o que elas se encantam é com o poder do ecossistema e o quanto esse ecossistema está falando a mesma língua. Tu vai estar falando com o pessoal do South Summit, o pessoal vai estar destacando a cidade com seus pontos positivos, tu vai no governo, vai falar lá com o prefeito Melo, ele vai estar falando a mesma linguagem, tu vai no Tecnopuc, tu vai na URGS, tu vai no NAU, tu vai no Caldeira, e as pessoas estão falando uma mesma língua e muito orgulhosos do que está acontecendo aqui. Então, acho que o que Porto Alegre vem aí contribuindo com outras cidades é principalmente nesse ambiente favorável que se criou aí nos últimos 10 anos. Que bacana. Acho que determinação fala muito sobre isso também, né? Eu participei das 6 edições do Shark Tank Brasil, através da Camila Farani, e eu percebia isso nas startups que iam concorrer, que eram gaúchas. Elas vinham com um poder de decisão, com um poder de determinação, dizendo a que queriam, e se destacava o comportamento e a iniciativa inovadora deles. Não era normal, assim. E quando eu vejo vocês falando aqui, eu fico percebendo muito que esse discurso, ele não está só nas startups, ele está no ecossistema que está querendo cada vez mais democratizar esse espírito, esse comportamento e essa essência. Porque, não sei se vocês têm essa experiência, mas toda vez que eu vou para São Paulo, para o Rio de Janeiro discutir algum tipo de negócio, o pessoal, ele distingue o gaúcho, né? Ah, tu é gaúcho. Não, lá veio o gaúcho, então. E eu acho que isso está sendo reconhecido cada vez mais, e através de Porto Alegre, que é a principal cidade do estado, mas cada vez mais, através de prêmios como esse, através da Wise, através da ITD, do South Summit, a gente está conseguindo ganhar um destaque nacional, e cada vez mais o polo não está sendo só São Paulo, está sendo Porto Alegre também. Acho que o South Summit é um dos marcos disso, mas o Caldeira tem vindo com muita força. O próprio Tecnopuc, onde eu estou instalado lá, tem trazido essa essência. Tu acha que, Paulo, as outras cidades também vão buscar essa capilaridade de ecossistemas dentro de uma mesma cidade que provocam inovação, que incentivam a inovação? Não tenho dúvida, né? Esse é um caminho sem volta, né? As cidades por onde a gente tem passado, que ainda são cidades menores do que Porto Alegre, são cidades que buscam muitas vezes encontrar essa identidade, que buscam, de certa forma, gerar um engajamento dessas hélices, né, do poder público, iniciativa privada, sociedade civil,
organizada em universidades para que juntas, como uma comunidade, consigam prosperar. E me parece que Porto Alegre está sendo um case nesse sentido, né? Que legal. Por onde eu vou, né, e por onde eu tenho viajado, quando eu apresento Porto Alegre, eu apresento o South Summit como um orgulho para nós, né? Indiscutivelmente é o maior evento de inovação Eu só do posso Brasil. entrar nessa discussão, porque eu estou Com me certeza. coçando aqui, Não, né? por Porque favor. esse tema ele é muito caro para mim, historicamente. Eu falo, a gente tem essa história juntos, né? Eu acho que esse ponto ele está muito ligado à maturidade. Sabe? Então, se a gente for definir o que a gente está vivendo hoje, é que o nosso ecossistema de inovação, e aí a gente olha todas as L's que podem ter num ecossistema, porque teve momentos que era tripla, quádrupla, e daqui a pouco vai vir outra e está tudo certo, né? Mas eu acho que o que a gente está falando é de maturidade do ecossistema. Quando a gente olha para grandes ecossistemas do mundo e que a gente admira, a gente olha para o Vale, a gente olha para Lisboa, a gente olha para Helsinki, a gente olha para Tel Aviv, qualquer lugar, claro, tem sempre as características. O Paulo trouxe bem esse tema da gente querer ser, né, e não ser o que a gente é. Né? Eu lembro meados de 2012, 13, talvez, o Paulo vai lembrar, nós trouxemos um pesquisador para Porto Alegre chamado Vitor Wang. O Vitor, ele escreveu uma obra que virou por muitos anos uma grande referência aí mundo afora nos ecossistemas de inovação, chamado Rainforest, que ele fazia uma metáfora, né, dos ecossistemas de inovação com uma floresta tropical, para dizer o seguinte: todo mundo queria ser o novo Vale do Silício, mas ninguém poderia ser o novo Vale do Silício, porque o Vale do Silício tem características próprias, tem situações próprias que só acontecem lá. Então, essa metáfora com a floresta é para dizer que é importante as plantas, que são importantes, os animais, que são importantes, os vírus, as bactérias, enfim, todos os organismos que compõem aquele ecossistema, eles são fundamentais para que aquele lugar descubra a sua vocação, a sua fortaleza e se solidifique nisso. E seja único, né? E acho que seja único, sem dúvida. Eu acho que é esse ponto que Porto Alegre chegou. A gente entendeu quem são os atores, com quem a gente tem que trabalhar, com quem talvez a gente não precise. As pessoas hoje estão mais colaborativas. Quando a gente começou, as pessoas não se falavam. Eu chegava para ti, eu tenho uma ideia, não vou te contar porque tu vai roubar minha ideia. Hoje em dia a gente compartilha, troca, discute, sabe? Então acho que esse é um ponto fundamental. A gente olhando isso, quando a gente começou a construir a trajetória do South Summit, um dos principais pontos que a gente trabalhou foi, precisamos ter um evento global de inovação, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, no Brasil, na América Latina, porque esse evento não existia. E por que a gente precisava isso? Porque quando a gente olha todos esses locais que a gente aprendeu a admirar, que a gente ouve, está no nosso celular o tempo inteiro e tal, o que ele tem? Ele tem pelo menos 5 pontos que são comuns. Então, todos eles têm governos alinhados com a pauta de inovação, tá? Isso é muito importante. Tem algumas pessoas, mas o governo, tem as pessoas que têm alguma restrição. Não, o governo tem um papel fundamental, tanto que a gente está aqui discutindo um prêmio promovido pela Prefeitura de Porto Alegre e que tem um papel muito importante de estímulo, tem um papel muito importante de inspiração, tem um papel muito importante de consolidação do que está acontecendo, porque o prêmio é importante para nós que estamos aqui entre os finalistas e temos um trabalho reconhecido, mas também é importante para quem está olhando isso. Olha, eu estou me inspirando no Paulo porque eu quero um dia estar sentado ali e dando essa entrevista e batendo esse papo sobre o meu projeto. Então ele tem esses dois vieses. Então o governo tem o seu papel e ele é muito importante. O outro ponto está ligado às universidades, né? A gente tem em todos esses lugares uma capacidade de formação de mão de obra, de pesquisa. Tu está lá no Tecnopuc, acompanha isso no dia a dia, como essa conexão dos negócios com a academia e toda essa reverberação que acaba gerando em torno disso. O outro ponto está muito ligado ao ecossistema. Se tu não tem um ecossistema ou maduro o suficiente, ou num processo de amadurecimento muito acelerado, como é o que a gente está vivendo aqui, tu também não consegue fazer muita coisa. Aí tu tem 2 pontos que são complementares a tudo isso, não menos importantes, que está relacionado ao acesso a dinheiro, porque sem dinheiro não se faz nada, não adianta, tu precisa. E aqui a gente tem um problema, né? Via de regra, a gente faz uma brincadeira, né? Que o dinheiro vem para o Brasil, mas ele desembarca em Guarulhos e lá ele fica. Então a gente precisa que o recurso seja mais distribuído, né? E a gente tem uma mentalidade ainda um pouco fechada. A gente não pensa ainda, aquela lógica do Born to be Global, ela ainda não está estabelecida de uma maneira
O garoto cria uma startup em Tel Aviv, se ele não pensar global, não tem negócio. Israel não tem mercado para absorver. Agora cria uma startup lá em Rio Grande, onde o Paulo trabalha lá. O garoto olha um Brasilzão gigante para cima, tem muita coisa que muitas vezes para ele se basta. Então, quando a gente olha tudo isso que compõe um ecossistema, esses 5 pilares, eles ainda têm uma cereja do bolo, que é um grande evento global de inovação. Por quê? Porque ele serve como um catalisador, ele serve como uma grande vitrine, ou no mínimo ele faz com que o mundo, naquele período, olhe para aquelas pessoas, para aqueles negócios, e isso gera oportunidades, conexões, novos negócios, enfim, uma infinidade de outras coisas. Então, acho que esse conjunto de coisas, né, então a gente tem que parar com a síndrome do vira-lata, que às vezes a gente olha. Esse tempo eu estava numa palestra lá no Tecnopuc e eu falava justamente isso. Pô, nós fizemos uma grande competição no ano passado no South Summit, tivemos 991 startups de 76 países. Aí nas 50 finalistas tivemos uma participação brasileira e gaúcha muito relevante. E quando a gente olha para a final, a gente tem, das 5 destaques da competição, nós temos 4 startups ligadas ao Rio Grande do Sul. E eu vou dizer que não tem nada de bairrismo, porque toda a seleção é feita primeiro por uma comissão, uma consultoria europeia, que avalia todos os negócios, e depois, quando vai escolher quem são as 5, são os grandes fundos que estão presentes no evento e grandes players do mercado, de norte a sul do Brasil, que fazem essa avaliação. Então, quem está ali, quem subiu no palco, subiu por mérito. E quando a gente emplaca 4 negócios daqui, isso mostra a qualidade do que a gente está fazendo. Legal. Então, é tudo isso, é esse mix que nos coloca aí nessa posição e nos permite sonhar aí em ser essa grande capital latino-americana aí de inovação. Que legal. De novo, né, pegando um gancho do que o Thiago está falando, é impressionante. Eu que viajo pelas cidades do interior, o impacto que o South Summit gerou nessas cidades. Né? É quase que um desejo, né, dos prefeitos todos do interior ter um mini South Summit acontecendo lá. Né? A gente tinha que ter um holograma do Thiago e da equipe aí para poder fazer com que tudo isso aconteça, né? Porque é impressionante assim, o quanto Porto Alegre está transbordando nessas iniciativas. Né? Eu costumo brincar, tenho um desejo aí das cidades de ter um mini South Summit e um mini Caldeira. Por onde eu vou, esse é o desejo das hélices, né, das pessoas, dos prefeitos, enfim. E é que legal, esse desejo, né? Porque eu tava falando esse dia com o Justo do Rock in Rio, lá o CEO do Rock in Rio, e ele disse assim, Márcio, o que vem de proposta para franquear o Rock in Rio em todas as cidades do Brasil, por causa que é uma experiência diferente, o South Summit, claro, guardado as devidas proporções, né? Tá também caminhando para isso, por ser um fruto de desejo das cidades e dos prefeitos que querem fazer esse ambiente de inovação que hoje é muito difícil, né? O Thiago trouxe aqui a questão das universidades e do governo, o quanto isso tem um papel fundamental. E o quanto que o governo, em cidades que talvez são mais tradicionais, mais centro, assim, o quanto elas não atrapalhando já é um bom sentido. Por que eu te digo isso? Eu estava lendo uma pesquisa sobre criação de empresas e startups de MEI, PJs simples assim. E o tempo de criação de CNPJ já diminuiu muito fortemente. A questão é, hoje cidades com 50 mil habitantes ou menos não tem mais a iniciativa de ter empresas inovadoras, e sim só tradicionais. Farmácias, padarias, açougues e tal. O papel do South Summit, não só em Porto Alegre, mas nas cidades de menor população, tem essa provocação de inovar negócios novos. E aqui eu vou puxar o Paulo para a conversa, porque o Instituto de Transformação Digital tem tudo a ver com isso. Um varejo que não é mais só físico, uma indústria que não é mais física, é digital. Qual que é o papel, Paulo, da ITD em democratizar esse acesso de novos negócios, de novos fomentos de negócio, de novos tipos de negócio em cidades que não só são polo de inovação como Porto Alegre? Bom, a gente tem uma clara visão do que precisa para isso tudo acontecer, né? O Paulo falou muito do ecossistema. Tá? Não adianta a gente desenvolver uma ponta desse ecossistema. Eu vejo que hoje o South Summit trouxe, né, muito mais do que o desejo, é um orgulho do Estado de receber um evento desse porte. Né? A gente é muito questionador, tem toda essa grinalização em tudo, mas o South Summit se tornou um consenso. A gente sabe que ele elevou a régua de todos os eventos. Né? E a gente entende já há muito tempo, né? E aí vou voltar um pouquinho no passado, eu estava voltando do Ceará, o ITD desenvolveu um projeto lá, a partir da Federação das Indústrias para a indústria têxtil de lá, e chegou no segundo mês e a gente se deparou com um problema: mão de obra, talento. Né?
E aí, na volta do avião, lá, aquelas 4, 5 horas de voo, eu fui rascunhando algumas soluções e a gente entendeu, e isso ficou muito claro, e hoje a gente está aqui exatamente para tratar sobre isso, né? Que se a gente não desenvolver talentos, a gente não vai ter mão de obra suficiente para tudo isso. Né? O Thiago colocou, a primeira edição do Saúde Summit foram 900 e poucos startups. Esse ano são mais de 2.000. E isso demanda talento. E onde é que a gente forma o talento? Não é só na universidade, a gente tem que ter a base. E o profissional do futuro ele tem esse objetivo de trabalhar na base. Nós desenvolvemos um projeto, que é um projeto social, inclusive ele é reconhecido por alguns fundos de responsabilidade social, que ele atua exatamente na preparação do jovem e não a preparação ligada à tecnologia. Isso é importante a gente frisar, porque o profissional do futuro ele pode rodar embaixo de uma árvore no interior do Amazonas. Tá? Porque nós entendemos que a transformação da educação ela não está necessariamente vinculada à tecnologia. É suspeito, né, um Instituto de Transformação Digital falar sobre isso. Então, o que a gente desenvolve? O profissional do futuro ele é baseado em 2 pilares. O primeiro é a habilidade empreendedora. Então, a gente leva para comunidades carentes. A última edição, que foi feita, inclusive, no Caldeira, com parceria da Atlas Educação, levou jovens da Lomba do Pinheiro, levou jovens do Cruzeiro, levou jovens do Pão dos Pobres, e aí foi feito no Caldeira para eles começar a entender o que é esse ecossistema, o que tanto todo mundo fala sobre isso. Então ele é baseado em 2 pilares. Primeiro, a gente desenvolve habilidade empreendedora nesses jovens. Ou seja, ele forma um time, ele identifica um desafio na sua escola ou da sua própria comunidade e ele propõe uma solução para isso. No segundo momento, a gente vai para dentro da escola. A gente entende que não adianta fazer todo um trabalho de os jovens identificarem um problema, um desafio, e aí chega na segunda-feira eles voltam para a sala de aula e a escola continua igual. Hoje o ITD está dentro das escolas, dando sequência nesse projeto. Legal. A gente quer que ele implemente. E aí a ideia de trabalhar o empreendedorismo é exatamente isso. A gente nunca fala para ele que ele está montando uma startup, que ele está abrindo uma empresa, mas é o que ele faz. Ele forma um time, ele define tarefa, distribui atividade e ele propõe uma solução para um desafio da sua escola. Então a gente desenvolve habilidade empreendedora num jovem que não está nem falando sobre isso. A gente precisa entender a linguagem dele, né? Para despertar nele o interesse no empreendedorismo. Esse é um dos pilares. O segundo entra exatamente a capacitação desse jovem com as competências que são exigidas. A gente entende que eu não posso dizer para ele que ele tem que trabalhar com tecnologia. A gente está vendo uma evasão enorme de vários cursos que tem, várias propostas de treinamento para preparar ele para trabalhar com tecnologia. Só que ninguém perguntou para ele se ele quer ser aquilo. Então a gente desenvolve empreendedorismo e ao mesmo tempo prepara ele para as profissões do futuro. Então esse é o objetivo do projeto do ITD. A gente teve a oportunidade de chegar no governador do estado e apresentar e a gente disse, se nós não tiver talento e preparar mão de obra, não adianta ter todo esse movimento, vai faltar o principal, que é o talento na base. Uma das meninas desse projeto, ela participou de uma seleção com 8.000 jovens de todo o Brasil e ela passou 45 dias nos Estados Unidos. Ou seja, 50 jovens foram selecionados pela Embaixada dos Estados Unidos num programa de empreendedorismo. E isso nós precisamos desenvolver aqui. E esse é o objetivo da segunda etapa do Profissional do Futuro. Desenvolver as lideranças nesses jovens. Para quando ele entrar na faculdade, ele entrar já melhor preparado, ele saber o curso que ele quer desenvolver, ele poder entender esse ecossistema, ele poder ir no Saúde Summit entender o que está acontecendo, o que é ecossistema de inovação, o que é empreendedorismo na veia, porque empreendedorismo para ele é na comunidade que ele vive, é o cara que tem o cachorro quente na esquina. Sim, né? Sim. Então a gente precisa trabalhar a base para formar talentos. O Rio Grande do Sul forma muito mestre e doutor, mas exporta muito mais. Por quê? Porque a gente não está gerando essa condição para ele. Então, o Profissional do Futuro tem esse propósito de trabalhar na base para a gente poder formar talentos. Hoje nós temos 30 jovens que estão sendo trabalhados para ser o líder do futuro. E a gente quer conectar ele nessas comunidades para ele poder vivenciar desde jovem. Que legal, Paulo. É consenso para nós aqui que o Saúde Summit é um marco, né, para a inovação em Porto Alegre e no estado, e para a América Latina, né, Thiago?
Como que é essa base, Thiago? Essa base que talvez não tenha acesso ainda à grana, que está muito... que são jovens carentes, vão ter acesso ao South Summit, Thiago? Quais são as iniciativas do South Summit para fazer com que essas pessoas carentes acessem lá e tenham essa visão 360 do ecossistema de inovação? O South Summit, ele por natureza, um evento mais nichado, né? Então, ele acaba tendo algumas questões bastante pontuais, mas isso não nos exime de ter uma preocupação social bastante grande. E hoje nós temos previstas, por exemplo, já para a próxima edição, pelo menos 10 ações sociais diferentes, envolvendo projetos sociais, como, por exemplo, aqui o Mais Pra Ti, que é um evento que ensina jovens, né, ao desenvolvimento de soluções de tecnologia e ingresso no mercado de trabalho, o Projeto Pescar, que é um projeto tradicional e também atende crianças. Nós vamos organizar aí alguns eventos que vão ser complementares ao South Summit. Nos próximos dias vão ser anunciados aí as datas locais envolvendo alunos de escolas públicas estaduais e municipais, para que eles também tenham acesso ao conteúdo, sejam impactados, sejam inspirados, vejam no palco, né, pessoas que podem dizer, eu quero também estar no palco, como a gente brincou aqui que o prêmio nos inspira. A ideia é que o South Summit também tenha esse papel inspirador e essa gurizada, essa garotada enxergue que existem outras perspectivas e que a inovação, que a tecnologia, que o empreendedorismo pode ser sim um caminho real e efetivo. Então a gente tem muita coisa voltada para isso e a ideia é justamente impactar, inspirar. Obviamente que temos outras possibilidades, o pessoal tem acesso ao conteúdo via redes sociais, via nosso canal no YouTube. O ano passado, por exemplo, nós tivemos a transmissão via Claro TV, impactamos 35 milhões de pessoas que sequer botaram o pé dentro do Cais Mauá, né? Então tem muitas oportunidades aí para a gente acompanhar o South Summit e esse é uma parte muito importante do nosso compromisso social, né? De gerar esse conteúdo e gerar essas conexões para que mais e mais pessoas falem a mesma língua, né? Que é isso que a gente precisa. Exato. A atmosfera do South Summit vai ser fundamental para esses jovens carentes ainda que não têm esse acesso à inovação, ao empreendedorismo ou ao intelecto disso, discutirem melhor. Gente, eu gostaria de seguir mais aqui, mas eu sei que quero muito respeitar a agenda de vocês. Para mim é uma prioridade sempre respeitar a agenda de vocês. Quero agradecer a presença de todos. Quero convidar todos os nossos espectadores a seguir, compartilhar, curtir e comentar. E, por favor, dar um feedback e sigam todos esses programas aqui. Os Paulos e o Thiagão aqui, com certeza, vão agradecer muito isso. Muito obrigado, tá bom? Valeu!